Então, beleza. Ontem no Centro de Mídias, ele estava falando justamente sobre o trabalho que a termologia proporciona, e depois, na semana que vem, ele vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Tudo bem, Ana? Tá? Então, ele vai falar da primeira lei da termodinâmica, mas para a gente chegar, alguns alunos mandaram mensagem para mim, dizendo assim que não estavam conseguindo entender direito, tal. É porque, na verdade, ele deu um pulo, ele saltou do calor latente e foi direto para o trabalho proporcionado pelo calor, né, da transformação dos gases. Então, eu vou fazer um link no que ele falou de ontem, tá? Então, eu vou só amarrar as ideias também, porque eu acredito, como que é parte de química, então, eles não quiseram entrar em detalhe, mas, na verdade, tem que ser falado, porque tem no livro de vocês, tem no livro de física, tá? Então, para a gente conseguir entender. Como a primeira coisa que a gente tem que entender, que eles falaram bastante no centro de mídia, é o que é a pressão, tá? Então, na aula da semana passada, por exemplo, eles citaram que a pressão, até colocou lá, né? Olha, a pressão é a força, né? A força é inversamente proporcional à área, tá? Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque quando a gente pensa na área, por exemplo, ó, percebam que eu coloquei essa imagem aqui para vocês, olha. Então, vamos supor que eu estou andando lá na areia, né? Estou lá na praia, estou andando. Sabe quando a gente está andando naquela areia bem fofa, tal? Então, quando eu estou com a minha área do meu pé totalmente plana em relação à superfície, à areia, eu determino uma área, tá vendo? E faço uma determinada pressão sobre essa superfície aqui, ó, olha só. Tá vendo? A minha pressão é o quanto eu consegui afundar na areia, tá? Essa é a minha pressão. É como, por exemplo, se eu estivesse amassando uma massa de pão ou uma massa qualquer, sei lá, e eu aplico uma pressão, só que para aplicar uma pressão maior, eu não aplico com as minhas mãos totalmente planas. Eu faço uma inclinação para poder aplicar mais força, uma pressão maior, tá? Então, seria mais ou menos essa a ideia, tá? Ó, observe que neste caso aqui, olha, então, eu pressionei a mesma superfície, ó, pressionei a mesma superfície onde eu estava anteriormente, só que agora com as pontas dos pés. Perceberam que a nossa depressão, como a gente chama, a nossa depressão, ela vai ser maior do que aqui, olha, se eu calcular a altura, ó, se eu calcular a altura dessa depressão aqui, se eu calcular a altura dessa depressão aqui, ó, percebam que essa altura aqui, olha, é maior do que essa. Então, a pressão que eu apliquei nessa superfície aqui, olha, foi maior do que aqui. Sendo que eu tenho o mesmo objeto, que seria o pé, né, do ser humano aqui que está mostrando, só que a minha pressão for maior. Então, quer dizer que a minha pressão for maior e a minha área foi menor, tá? Então, quando eu falo sobre pressão, e a gente chama de pressão média, porque a pressão média é justamente uma média de todas as forças que eu vou aplicando, né? Então, eu estou aplicando essa força e eu vou determinando justamente, tá? Essa pressão nos intervalos de tempo, por isso que eu chamo de pressão média, tá bom? Tudo bem? Então, quando ele falou semana passada sobre a pressão, então quer dizer, e ele fala, olha, gente, força, o que é força? Qual que é a unidade? Eles estão constantemente, o professor Fábio e o professor Giba, eles estão constantemente falando das unidades de medida da física, que são extremamente importantes, tá? E ele fala, olha, quando é força, né? Então, ó, eu estou aplicando uma força, tá vendo, gente? É importante, ó, ele falou até de vetor, ó, estou aplicando uma força. E essa força aqui
vai causar uma deformação na minha superfície, porque eu vou aplicar uma força e essa força vai determinar uma pressão sobre uma certa área, tá? E força na física, a gente usa a medida de Newton, tá? Então, Newton é justamente a unidade medida de força. E quando eu aplico essa força em uma certa área, eu determino uma pressão em cima dessa área. Beleza? Ó, então, a gente tem a pressão, que é justamente uma força que eu aplico sobre uma certa área, tá? Olha só, eu coloquei essa, então, ó, aqui eu tenho, na unidade de medida, a gente pode encontrar também unidade Pascal. Eu não vou falar, porque aqui tem que, para chegar na unidade Pascal, a gente tem que estudar outras coisas em relação à hidrostática, tá bom? Mas, resumidamente, a unidade de medida da pressão, então, ó, por que que aqui é inversamente proporcional, viu, gente? Isso é importante marcar, porque existem questões, por exemplo, do Enem, do vestibular, que eles falam qual é o tipo de pressão que eu tenho aqui em relação, olha, se a pressão ela é diretamente proporcional à força, então, e a área ela é inversamente proporcional. Então, olha, a pressão ela é inversamente proporcional à força em relação à área. Ó, percebam que aqui, olha, a minha área do pé, olha, tá vendo? Ó, olha a área que eu determinei aqui, gente, ó. Olha a área que eu determinei aqui, ó. É maior, só que a minha pressão foi menor, tá vendo? Ó? Então, uma menor pressão, uma maior área. Agora, observe o seguinte, ó, neste caso aqui, da forma que eu posicionei o meu pé, olha, eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho uma pressão maior, tá certo? Porque quando eu fiquei com os pés inclinados, eu determinei uma pressão maior. Mas, entretanto, a minha área vai ser menor. Então, aumentei a pressão, minha área diminuiu. Tá? Então, quer dizer que quando eu penso em pressão, elas são grandezas, né, entre força e área, são grandezas inversamente proporcional, tá bom? Então, por isso que a unidade medida de pressão é Newton por metro quadrado, tá? Newton é a unidade de força, tá? Unidade de força na física. Então, eu apliquei uma força de que forma? Uma força Newton. Olha só, eu separei também essa imagem aqui, eu acho bem bacana aqui, olha, para a gente verificar bem essa proporção inversa, ó. Olha só, se eu pegar uma superfície, uma madeira, tá, e bater com o martelo, o que que vai acontecer, ó? O prego, ele vai perfurar a madeira, por quê? Porque a pressão, olha, a força, ó, eu vou aplicar uma força em cima dessa área aqui. Aí, é claro, né, a força ela vai ser distribuída por todo esse corpo, né? E ela vai justamente refletir aqui, ó. Percebam que se eu fizer o processo oposto, eu não vou conseguir perfurar, tá? Não vou conseguir perfurar. Por mais que eu tenha aqui, olha, eu tenho uma força inversa, eu não vou conseguir perfurar, porque a minha área aqui, neste caso, ela é maior, então a minha pressão vai ser menor em relação à superfície da madeira, tá? Então, eu vou aplicar uma força, pode ser até a mesma força, só que a pressão que o prego vai determinar na madeira vai ser menor do que a área que está posicionada aqui nessa madeira, tá bom? Olha, então quer dizer que eu tenho justamente o inverso da minha força, tá bom? Aqui vai acontecer o contrário, olha. Aqui eu vou ter uma pressão menor, né? Que vou ter uma pressão maior, e a minha área, porque ela vai pressionar, né? Vai ter uma pressão maior, e aqui a minha perfuração, a área que eu vou determinar vai ser menor. Então, pressão maior, área menor. Pressão maior, área menor, e área maior, pressão menor, tá bom? Então, é inversamente proporcional. Beleza? Então, toda vez que o professor fala sobre pressão, ele está falando sobre isso. Isso vale também quando ele fala sobre pressão em um ATM, tá?
Ele fala, olha, gente, em condições normais, tá? Então, quando ele fala em condições normais, então a gente considera temperatura, pressão e volume, tá bom? Então, a nossa pressão, quando eu analiso a transformação dos gases e essa mudança de estado físico da matéria, então a gente considera que essa situação de mudança de estado físico da matéria está acontecendo a uma pressão de 1 atm, tá? E pressão, gente, é isso, ó, é força, tá? É uma força que está sendo aplicada em cima de uma área. E no caso da pressão atmosférica, é tudo que tem sobre a minha cabeça. Ó, eu tenho, por exemplo, eu estou aqui sentada, mas existe uma quantidade, gente, de matéria que está aplicando uma força sobre o meu corpo, tá? É claro que aí tem outras coisas que eu consigo me sustentar e ficar em pé, etc. Mas a pressão atmosférica, ela está fazendo toda essa força. Então, tudo que eu tenho em cima da minha cabeça é a pressão que está sendo exercida sobre qualquer corpo que está aqui sobre a superfície, tá bom? Eu quero saber dúvidas. Então, tá bom. Se você não estiver assistindo a aula, depois você pode mandar a dúvida no grupo lá do WhatsApp, tá bom? Olha só, agora nós vamos falar sobre gases, tá? Olha só, eu coloquei essa panela aqui que eu acho bem bacana. Sempre eu uso essa panela para explicar isso, ó. Aqui eu tenho uma situação do nosso cotidiano, né? Então, o que a gente faz? Uma panela de pressão, gente, panela de pressão é extremamente perigosa, hein? Tá? Por quê? Tá vendo aqui, como vocês sabem, ó, aqui a gente tem uma válvula, certo? E aqui a gente tem o que a gente chama de válvula de escape, tá? Se por acaso é muito importante fazer a higienização dessa válvula, desse pino da válvula, porque se ele tiver entupido, gente, essa pressão, tá vendo? Ó, a gente tem a água e a gente tem o vapor, tá certo? Esse vapor, ele forma o quê? Uma pressão muito grande nesse sistema fechado, tá vendo? Ó? Então, aqui eu tenho uma mudança de estado físico da matéria. Como eu tenho aqui também a água em outro estado físico, a minha pressão aqui, a minha temperatura, gente, ela é muito alta, tá bom? Que além da temperatura que a água atinge igual a 100 graus Celsius, eu tenho uma temperatura que eu chamo de temperatura crítica da minha substância, tá? É uma temperatura que ela atinge, olha, é uma temperatura crítica. A gente tem uma tabelinha, eu não coloquei a tabelinha para vocês aí, mas depois eu vou colocar na atividade para vocês sobre as temperaturas críticas, tá? A temperatura crítica da água é de 374 graus Celsius. Isso significa o seguinte, olha, percebam que aqui eu tenho as partículas, né? Aqui eu tenho, dentro da panela de pressão, eu tenho dois estados físicos da matéria, eu tenho no estado líquido e no estado gasoso, e eu não consigo uma mudança tão rápido, né? Ela não consegue sair de forma muito rápida da panela. Por quê? Porque eu quero conservar essa temperatura. Olha, eu quero que o meu alimento cozinhe muito rápido. Para cozinhar muito rápido, eu preciso ter uma temperatura muito alta, certo? Muito alta. Então, quando eu faço esse sistema fechado, eu conservo o mesmo volume, que é o volume do meu alimento, tá certo? Só que é uma temperatura muito alta. Então, o que acontece? Ele vai cozinhar bem mais rápido do que se eu estivesse em uma panela normal, que não fosse no sistema fechado. Entretanto, a pressão que esse vapor vai fazer nas paredes do meu sistema fechado vai ser uma pressão muito grande, certo? Muito grande, porque a minha temperatura aqui dentro da panela, ela pode chegar a uma temperatura crítica da substância água, que é até 374 graus Celsius, tá certo? E se não tiver uma válvula de escape, ela vai explodir, gente. Ela vai explodir. Como que ela explode? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu preparei aqui, deixei aqui, espera só um pouquinho, ó.
Olha que legal, gente. Vocês vão gostar. Vou sair aqui, tá? Eu vou compartilhar de novo, tá? Olha que legal. O que, que vai acontecer? Ó? Eu deixei aqui, não está compartilhado, né, gente? Mas eu vou compartilhar já, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Espera um pouquinho. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar, hein? Só um pouquinho. Vocês estão enxergando isso daqui? Não, né? Estão enxergando a panela de pressão? Opa! Não, ainda não, professora. E agora? Então, ou não? Não, não, ainda não. Não? Peraí. Oh, meu Deus, peraí. Omítio, peraí. Deixa eu ver aqui, interromper, vou fazer um novo, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se eu coloquei ele aqui, não. Aí eu acho que aqui eu vou conseguir. Não, 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 não. Aqui não, interromper. Só um pouquinho, gente. Isso aqui é muito legal. Preciso fazer, mostrar isso para vocês. Deixei aqui fácil para ficar mais. Peraí. Ah, tá aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Nossa, que difícil compartilhar aqui. Será que não dá? Ah, dá sim, dá sim. Achei aqui, gente. Peraí. Janela do. Peraí. Aqui, acho que agora vai. Então, tá compartilhado? Agora Vocês foi. estão vendo? Foi? Agora Ah, que sim. legal. Ah, que legal. Ó, então, tá vendo? Aqui é uma panela de pressão, tá vendo? Olha. Tá vendo que não tem nenhuma válvula aqui, ó, não tem nenhum pino, tá? Então, olha, eu vou aumentar a minha pressão, ó. Tá? Quer dizer, aqui eu vou aumentar a quantidade, ó, eu vou aumentar a temperatura do sistema fechado. Olha só que legal, ó. Ele mostrou isso no sistema de mídia, ó, tá vendo? Eu tô aquecendo, tô fornecendo calor, ó, elas estão ficando cada vez mais agitadas, elas estão, olha a nossa pressão aqui, gente, ó a nossa pressão aqui, ó, a nossa pressão tá aumentando, o volume continua o mesmo, tá vendo? Ó, acabei desligando aqui, ó, tá? Então, olha o que vai acontecer, ó, olha só, vai chegar um momento que a tampa, ela vai romper, certo? Ó, ela vai romper, e aí, olha, as minhas. O que significa isso? Significa que as minhas partículas chegaram a um estado crítico de temperatura e elas viraram um gás, tá? Um gás o quê? Um gás que a gente chama de gás ideal, tá? Porque o que é um gás ideal? Um gás ideal, ele é formado por moléculas, tá certo? Ele não é formado somente por um átomo. Então, um gás ideal, ou que a gente pode chamar de gás perfeito, é quando eu tenho uma substância e essa substância, ela chegou a uma temperatura crítica e ela se dissipou ainda mais. Então, quer dizer, pensa no vapor. Pensei no vapor, ok. Ok, então estado líquido, estado sólido, beleza. Agora pense em pegar aquele vapor e colocar mais energia, mais calor naquele vapor. Então seria isso daqui. Deixa eu retornar a tampa. Ó, peraí. Olha que legal, gente. Ó, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho, vamos supor, a minha substância aqui, eu acho que aqui não aparece, mas vamos supor que aqui eu tenha a água no estado gasoso, tá vendo? Olha. E elas estão, né? Elas estão colidindo entre si, tá vendo? Elas colidem. Quando eu falo sobre o gás ideal, gente, quando acontece essa colisão, isso é importante, hein, gente? Olha, quando acontece essa colisão, elas não perdem energia. Por isso que eu chamo de gás ideal, tá? Agora, aqui está no estado gasoso. Quando que vira gás? Quando eu coloco, ó, quando eu aumento uma temperatura desse sistema, elas vão se agitar, vão fazer uma pressão muito grande, é como se elas estivessem se separando ainda mais, tá certo? Ó. Então elas já estão dispersas, porque elas estão no estado gasoso. Mas quando elas chegam numa temperatura crítica, que é a temperatura máxima que essa substância pode atingir,
Aqui eu estou usando graus Celsius, tá certo? Ó. Aqui percebam que o meu sistema está na unidade Kelvin, tá? Então, quer dizer que quando eu faço esse experimento, eu tenho que transformar na unidade Kelvin, tá? Olha, percebam que elas ficam cada vez mais, olha só, o meu volume não aumentou, mas a minha temperatura e pressão também aumentaram, tá vendo? Olha, então, nesse momento aqui, elas viraram o que eu chamo de gás ideal, tá? Chegaram a uma temperatura crítica, então elas se dissiparam ainda mais, ficaram mais longe uma das outras, tá vendo? E elas, quando elas se colidem, elas não perdem energia, tá? E quando eu falo de gás nobre, que é mais a química que estuda isso, eu estou falando de um gás formado somente por um átomo, tá bom? Ó, então é importante saber a diferença de gás ideal para gás nobre. Então, quando eu falo de um gás ideal ou um gás perfeito, eu estou dizendo de um gás formado por moléculas, como, por exemplo, a molécula da água, que é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Agora, quando eu falo de um gás nobre, eu estou me referindo a um gás que é formado somente por um átomo, tá bom? Então, olha só que interessante. Então, é isso que a panela de pressão, por exemplo, olha, que a panela de pressão, ela causa, tá vendo? É por isso que a gente precisa, deixa eu colocar aqui, ó. Agora deixa eu voltar para minha, tá? Por isso que na panela de pressão, gente, olha, ai, aqui vai entrar em outra aula que não é de vocês, peraí. Tá? Por isso que a panela de pressão, eu tenho que tomar muito cuidado com a panela de pressão, porque senão ela pode o quê? Olha, ela tem que estar bem higienizada, certo? O pino dela, senão ela pode explodir, né? E acontecer um acidente. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Achei aqui, compartilhar. Tá? Então, pode acontecer um acidente muito grave, tá? Então, vocês perceberam que durante a nossa discussão aqui, eu falei para vocês o seguinte, ó, aumentou a temperatura, aumentou a pressão, mas não mudou o volume, tá? Então, quando acontece isso, a gente tem um nome que a gente chama, olha, a gente chama de transformação isotérmica, tá bom? Existem outras transformações que nós vamos ver agora. Deu para entender essa questão do gás e tudo? Ó? Deu para entender essa situação? Então, olha, aqui nós estamos no sistema fechado, tá? Sistema fechado, e acontece aumento de temperatura e de pressão, tá? E a gente tem justamente essa curva que eu chamo de curva isotérmica, tá bom? Beleza? Vou continuar aqui. Então, essa foi só nossa discussão inicial, tá? Eu coloquei essa parte aqui, porque, ó, nós temos aqui, ó, transformações gasosas, tá? Que se refere, ó, é assim, gente, eu vou voltar de novo para a panela de pressão, tá? Então, olha, quando acontece esse tipo de transformação, eu posso, vocês perceberam, ó, eu falei para vocês, lá na nossa dinâmica que eu mostrei para vocês agora há pouco, lá tem volume, pressão e temperatura, certo? Então, eu tenho um gás qualquer, tá certo? Que está no seu estado, né, de temperatura crítica, então esses gases, eles estão colidindo entre si, eles estão se atritando, certo? Não estão transferindo energia, porque eles são gases, né, gases ideais, tá certo? Continuam sendo formados pela mesma molécula, mas eles estão bem mais afastados, porque a temperatura que foi colocada sobre esse sistema deixou eles, né, mais afastados. E quando eles colidem, não transferem energia. Mas vocês perceberam que quando a gente discutiu aqui, nós falamos somente de 3 grandezas: temperatura, volume e pressão, tá? Então, quando eu tenho uma certa substância, um certo gás em um sistema, o que pode acontecer com esse gás? Ele pode ter uma variação no seu volume, ele pode ter uma variação na sua pressão, e ele também pode variar a sua temperatura,
Mas também pode acontecer o contrário. Eu posso ter, por exemplo, uma variação de pressão e temperatura, mas o volume continuar constante, que foi o que aconteceu com a panela de pressão, tá? Pode acontecer variar o volume, a pressão e a temperatura continuar constante, e pode acontecer da pressão ficar constante e ter uma variação do volume e da temperatura. Então, quando eu estou estudando um gás ideal e as suas transformações, depende de qual grandeza que vai variar. E essas transformações, gente, é extremamente importante. Vocês estudam essas transformações também em química, tá? Então, nós temos 3 tipos de transformações que a gente estuda neste momento. A isotérmica, tá? A isotérmica. Aqui nós temos a isobárica e a isocórica, tá certo? Ó, que também, olha, eu tenho, ela é chamada de isovolumétrica ou isométrica, tá bom? Beleza, gente? Ó, então, vamos lá. Aqui, ó, isocórica, vocês podem encontrar, eu acho que na química, se eu não me engano, aparece mais com essa palavra, tá bom? A gente vai usar aqui na física a isovolumétrica, tá bom? Eu vou sempre me referir a essa transformação aqui do volume constante de isovolumétrica, tá bom? Mas na química, geralmente nos livros de química eles falam de isocórica, tá? Mas é a mesma coisa, tá certo, gente? Ó, então vamos lá. Então, quando eu tenho um gás e ele sofre, ó, aqui eu tenho, ó, temperatura constante, tá certo? Ó, então, eu tenho uma temperatura constante, então eu tenho o que a gente chama de PVT Povotó, né? Mas eu vou falar normal. Então, ó, pressão inicial vezes volume inicial vai ser igual a pressão final vezes volume final, tá? Então, essa aqui é uma equaçãozinha. Se eu tiver pressão constante, então eu tenho umas grandezas, né? Eu tenho pressão constante. Então, a pressão não vai mudar, tá? A pressão não vai mudar. O que vai mudar? O volume e a temperatura. Então, eu tenho uma transformação isobárica, tá? Vocês já estudaram isso na química? Sim ou não? Não, acho que não. Eu não tô Não? lembrada, professora, mas eu já ouvi falar desses nomes, eu acho. Então, isso aqui é muito importante, viu? O Enem, ele cobra bastante, os vestibulares também, tá? O tipo de transformações que acontecem com os gases, tá? Então, ele fala assim, por exemplo, se a pressão for constante, qual é o tipo de transformação gasosa que aconteceu num sistema fechado com uma certa substância, né? No estado físico de um gás ideal, por exemplo, tá? Então, é isso que a gente estuda, que ele pergunta. Então, se a pressão for constante, então quer dizer que a minha transformação vai ser isobárica. Percebam que o nosso gráfico aqui, olha, vai ser uma reta, tá vendo? Ó? No caso da isotérmica, que é quando a minha temperatura é constante, eu tenho aqui, olha, uma curva, tá? Que é chamada de isoterma, tá? Essa curva, tá? E ela é uma hipérbole, tá bom? Não é uma função, não é uma parábola, ela é uma hipérbole, tá bom? E ela é chamada de isoterma, essa curva aqui, tá? Agora, quando acontece, ó, um volume constante e tem um aumento de temperatura, tá? E um aumento, ou uma variação, na verdade, né? Uma variação da pressão e da temperatura, eu chamo de isovolumétrica, tá bom? De novo, ó, só para vocês conseguirem construir essa situação na cabecinha de vocês, tá bom? Ó, nós estamos, quando a gente fala nessas transformações, pensa na panela de pressão, que é o que a gente tem mais no nosso dia a dia, então é esse tipo de sistema, olha. Então, eu tenho uma substância aqui, e essa substância, ela está recebendo uma transformação em volume, tá certo? Então, se acontecer uma variação entre volume e temperatura,
tá? E a minha pressão continuar constante, eu tenho um tipo de transformação gasosa, tá? Se por acaso, dentro desse sistema fechado, acontecer um outro tipo de variação e eu tiver justamente um valor constante, então quer dizer que aí eu tenho uma outra situação, tá bom? Então é isso que acontece. Então toda vez que acontecer uma transformação gasosa em relação a três grandezas, sempre, gente, tá bom? Temperatura, volume e pressão, tá? Eu tenho as transformações que eu chamo de transformações gasosas são isotérmica, isobárica e isovolumétrica, tá bom? Então, olha, isotérmica, se vocês separarem aqui, ó, térmica, tá vendo? Ó, temperatura o quê? Constante, tá bom? Olha, isobárica, na verdade, bárica quer dizer pressão, tá bom? Quer dizer pressão. Então, ó, quer dizer que pressão constante. E isovolumétrica, por isso que eu gosto dessa palavra para representar essa transformação gasosa. Ó, isovolumétrica me dá a ideia do quê, gente? Volume. Então, nas três situações, ó, iso. Tá vendo? Ó, o que vai mudar vai ser aqui, ó, tá? Térmica, temperatura constante. Bárica, pressão constante. O que vai variar? Volume e temperatura, tá? E isovolumétrico, que vai variar, vai ser pressão e temperatura, e eu vou ter o volume constante, tá? Então, é isso. Os gráficos também são importantes vocês representarem, porque ele pode... É muito comum ele usar esse gráfico aqui, tá? Muito comum. Isoterma, quer dizer o nome dessa curva, e aqui não é uma função, não é uma parábola, é uma hipérbole, tá bom? Muito bem, gente. Então, olha, tudo bem? Anotaram aí? Isso aí tem no livro de física de vocês, tá bom? Ó, vamos lá. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, eu peguei a melhor imagem que eu achei. Isso aqui foi o que o professor Giba fez ontem, tá vendo? Ó? Ele calculou ontem essa área aqui, tá bom? Porque se eu tenho pressão, se eu tenho movimento, tá certo? Ó, se eu tenho as partículas se movimentando, então quer dizer que essa pressão, essa movimentação exerce o quê? Ó? Quando elas começam a colidir num sistema fechado, por exemplo, elas estão em movimento. Se existe movimento, existe um trabalho, tá? Um trabalho que está acontecendo ali, que está sendo causado essa movimentação dessas partículas. Então, na verdade, o professor pulou essa parte aqui toda, tá? Pulou essa parte toda, porque ele, acho que no centro de mídias deve estar explicando isso daqui em química, e eu acredito que seja por esse motivo. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, ó, sobre o aumento de pressão, temperatura, nós estamos nos referindo a justamente um sistema como esse. E a pressão, gente, ela é dada por essa parte aqui, por exemplo, olha, tá? Por essa parte aqui. Então, acontece a nossa pressão, percebam que aqui eu tenho a área, que é base, vezes a altura. Ele calculou ontem, olha, a área do trabalho de um trapézio, tá? Mas aí pode ser qualquer área, tá bom? Bom, eu vou terminar a aula já, porque já vai ser 11 horas e logo vocês vão entrar em outra aula, né, gente? Então, não quero atrapalhar a aula de vocês. Então, aqui, olha, é mais ou menos o que ele mostrou para vocês, ó. Então, se eu, por acaso, ó, fechar aqui assim, ó, posso até fechar aqui, ó. Tá? Então, eu tenho uma área, essa área foi determinada por essa mudança, essas transformações gasosas que eu tenho em relação a um sistema fechado, tá? Então, ele calculou, e aqui eu tenho justamente, ó, aqui eu tenho temperatura constante, então quer dizer que eu tenho um trabalho, ó, percebam que aqui ele fala sobre trabalho, que é justamente uma intensidade, né, ou esse movimento que as partículas desses gases ideais estão justamente proporcionando. É assim, gente, ó, o que faz girar um motor, por exemplo, o que faz girar um motor ou o que faz girar uma manivela, né, é justamente
o que faz girar, por exemplo, que faz se movimentar uma locomotiva a vapor, né? Não é locomotiva locomotiva a vapor, né? Que colocava lá para a gente queimar material, é o calor, e o calor gera movimento. E se ele gera movimento, ele gera movimento. E se ele gera calor, ele gera movimento. E esse movimento, esse deslocamento, é o que eu chamo de trabalho, tá? Então, foi o que... essa energia, essa transformação, né, desse gás, ele movimentou, ele se deslocou, ele exerceu um trabalho. Então, o resultado dessas forças, dessas transformações, é o que eu chamo de trabalho, e é isso que ele calculou ontem, tá bom? Mas a gente vai calcular aqui também, beleza? Ó, então, foi isso que ficou faltando, eu acho, para a gente poder entender. E aí nós temos as equações determinadas pelas transformações gasosas, certo? Ó, isovolumétrica aqui, né? Isobárica e isotérmica. E a gente tem o que a gente chama de equação geral dos gases, tá? Então, se eu pego essa equação aqui, mais essa equação aqui, mais essa equação, eu tenho o que eu chamo de equação geral dos gases. Então, qualquer tipo de transformação térmica, eu posso usar uma única equação para poder definir qual é o tipo de movimento, qual é a temperatura, qual é a pressão que está exercida sobre aquele sistema fechado, tá bom? Na próxima aula, a gente vai resolver uns exercícios usando essa equação geral. Nós vamos também resolver uns exercícios, ó, eu pedi para vocês fazerem sobre o mol, mas não vai dar para explicar agora, tá? E depois a equação de Clapeyron, tá bom? E é isso. Beleza, gente? Então, hoje foi só para entender, mas na próxima aula eu vou fazer alguns exercícios, tá bom? Certo? Deixa eu terminar aqui. Ó, preparei tanta coisa, mas não vai dar tempo, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, tudo bem? Deu para entender um pouquinho, Ana? Deu para entender um pouquinho, Isa? Sim, deu para entender. Agora foi só mesmo o conceito, porque tem que ter o conceito, né, gente? Tem que ter, não adianta. Tem que ter o conceito para a gente conseguir saber o que está perguntando no enunciado, para a gente poder resolver o exercício, tá certo? Ó, tudo bem, Tiago? Deu para entender um pouquinho? Deu, professora. Então, tá bom. Então, na próxima aula, que vai ser na quarta-feira, no nosso horário, às 14 horas, não, às 13 horas, tá? Conforme tá lá no roteiro, lá no blog, aí a gente faz alguns exercícios e eu vou deixar aula gravada lá no blog, tá bom, gente? Então, é isso, tá? Fiquem com Deus aí, Deus abençoe a sua família e vocês também, tá bom?